Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Hoje falaremos sobre a armadura de Deus que Paulo narra em Efésios, no seu capítulo 6. Uma passagem linda que hoje vai ter o real sentido para você e para mim, porque Paulo não falou isso aleatoriamente. Queridos, tem um significado muito forte no qual nós precisamos nos ater. Por que Paulo falaria sobre a armadura de Deus? E ele fala sobre os elementos dessa armadura. Hoje conheceremos tudo a respeito do que Paulo estava tratando. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar a você, queridos, você sabia que mais de 70% de pessoas que diariamente estão vendo esse canal acabam somente olhando, mas não se inscrevem? Queridos, se você ama a palavra de Deus, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, antes que a gente fale propriamente dito da armadura de Deus, nós precisamos falar do contexto. Essa carta de Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como já dissemos, e ela provavelmente ocorreu quando ele estava preso em Roma, por volta lá do ano 60 a 62 depois de Cristo. Essa igreja, queridos, em Éfeso, que foi objeto ou foi o destinatário em que Paulo mandou a sua epístola, ela era composta principalmente de gentios. Paulo queria fortalecer a fé e a unidade em Cristo. Isso é muito importante. A carta também, queridos, nós podemos dividi-las. Nós podemos dividir a carta de Efésios pelo menos em algumas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar sobre a parte doutrinária e a prática. Ele também menciona nos primeiros capítulos sobre bênçãos espirituais em Cristo, sobre unidade dos crentes e ministério do Evangelho. Se nós formos olhar agora em Efésios 6, ele vai destacar principalmente a realidade da batalha espiritual. Bom, ele vai enfatizar sobre a luta dos cristãos, não é contra as pessoas, sobre os seres humanos, sobre a personalidade de alguém, mas sim contra as forças espirituais do mal. Queridos, isso é muito importante, principalmente para você que com certeza muitas das vezes se vê em apuros e pensa que aquela pessoa, é claro que existem pessoas de má índole, diga-se de passagem, isso existe, mas nós temos que entender que também o adversário ele utiliza-se dos momentos da atividade espiritual. Vamos entender então, nosso texto base, ele se encontra para você acompanhar na sua casa, Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o 18. Leia na sua casa, não deixe de fazer essa leitura, é muito importante, principalmente para você entender e estudar a Bíblia Sagrada. Queridos, vamos entender os elementos da armadura? Vamos olhar pela ótica de Paulo e podermos assim entender melhor. Primeiro ele vai falar sobre o cinto da verdade. O que seria isso? Ele faz alusão principalmente àquele cinto que existe na armadura romana que segurava todas as peças. Ela é como se fosse um elemento base, onde sem ele todas as outras partes da armadura poderiam cair. Então a verdade de Deus é fundamental para a nossa vida. Sem isso, queridos, nós não conseguimos nos manter firmes e preparados para resistir à luta e à batalha. Queridos, e quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender que a base da nossa armadura tem que ser Cristo, é o cinto da verdade. Segundo ponto, nós vemos que ele fala a couraça da justiça. Queridos, o que a couraça protege? Ela protege exatamente os órgãos vitais de toda pessoa. É ela que ali evita que a pessoa leve uma flechada ou algo mais contundente. A justiça de Deus nos protege contra as acusações e ataques do inimigo. Então nós temos que entender por que fala a couraça da justiça. O que nos protege? O que nos guarda? É a justiça de Deus. É a justiça do eterno. O que vamos falar agora é sobre os calçados do Evangelho da Paz. Bom, queridos, o que os calçados proporcionam a todos aqueles que querem realmente fazer uso dessa armadura? Ela dá equilíbrio e ela dá estabilidade. Bom, para estar prontos
para nós estarmos prontos para compartilhar o Evangelho, isso é o Evangelho da paz que nos dá firmeza em nossa caminhada cristã. Queridos, quando nós estamos caminhando, se não for pelo Evangelho, se não for pela palavra, nós não teremos, primeiro, autoridade, não teremos equilíbrio, porque ou estaremos firmes ou estaremos vacilantes. Mas o Evangelho que realmente traz a firmeza e nos dá ali um espírito de prontidão para realmente fazermos a obra no qual fomos chamados. Isso é muito importante. Também temos mais um elemento muito importante no qual Paulo vai destacar, que é o escudo da fé. O escudo da fé, queridos, como também a couraça da justiça, ela vai nos proteger, vai proteger não somente os órgãos vitais, mas qualquer outra parte que também possa ser atingido por flechas, qualquer dardos inflamados do inimigo. A fé em Deus, queridos, nos dá a segurança e proteção contra as dúvidas e tentações. Isso é muito importante nós entendermos. Por que o escudo ele tem que ser da fé? Porque pode não parecer, queridos, mas a fé, como a gente sempre diz, ele é que nos dá a certeza em quem nós cremos, nós acreditamos, nós depositamos e nos agarramos ao nosso Senhor porque temos certeza nele, temos fé nele. Nós sabemos quem ele é, nós acreditamos. E se nós temos essa firmeza, se nós temos aqui essa segurança, se torna ali um escudo, exatamente para que nos proteja. Quantas não são as vezes que as pessoas acabam falando no ouvido de muitos crentes fiéis, e isso acaba abalando a pessoa, porque a sua fé ela não está inabalável, a fé está vacilante, aquela fé está sendo minada, está sendo atacada. Então o escudo da fé é muito importante dentro dessa armadura, no qual nos traz aí muita certeza. Paulo também vai trazer mais um elemento chamado o capacete da salvação. Queridos, nós sabemos que o capacete ele vai proteger a cabeça, vai proteger a mente. A certeza da salvação, queridos, nos protege contra o desânimo e principalmente contra os pensamentos negativos. Muitas são as pessoas que não acreditam, mas a todo dia vem um pensamento que não provém da sua pessoa. Muitas das vezes você está num ambiente e de repente vê aquele pensamento negativo, aquele pensamento malicioso que acaba até lhe trazendo um desequilíbrio. Acaba fazendo você ter, de repente, uma implicância com alguém, faz com que você olhe para uma pessoa com maus olhos ou até mesmo ao seu Deus. Parece que vem aquele pensamento sobre uma crítica. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo? Muitas são as artimanhas do adversário. E é por isso que o capacete da salvação, ele vem para blindar não somente a nossa cabeça, mas a nossa mente e os nossos pensamentos. Queridos, nós temos a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A espada, queridos, é a única forma ou única arma ofensiva na armadura. Veja que até então nós estamos falando de elementos que protegem. Todos esses elementos que falamos até então protegiam, mas agora a espada não. A espada também pode ser usada para o ataque. Assim como ela defende, ela também pode ser usada para o ataque. A palavra de Deus é poderosa, queridos, para nos defender e também atacar as mentiras do inimigo. E como? Você está falando que o ataque é algo violento? Não. Eu estou falando, lembre-se quando Cristo estava ali no deserto e de repente o adversário começa a usar a palavra. A palavra. Se és filho do homem, transforma essa pedra em pão. E aí por que ele fala isso? Porque ele usa a palavra. Então o Senhor vai usar a palavra para contra-atacar, para tirar aquela mentira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Queridos, nós temos que entender que neste mundo muitas pessoas não usarão somente as mentiras, mas usarão também a própria palavra de forma distorcida, deturpada, para poder ganhar terreno, para poder minar a fé de pessoas fiéis, mas não. Para quem tem a espada da palavra, e é por isso que esse canal aqui luta dia após dia, semana após semana, para ensinar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus.
Porque, queridos, se você não tem o conhecimento da palavra, você acaba sendo convencido, você acaba sendo enganado, você acaba saindo do foco e pensando honestamente no seu coração que você está certo. Porque a vida toda você ouve as pessoas ou aqueles líderes falando a mesma coisa, a mesma falácia. Então estude a palavra. Tome posse da espada do Espírito, queridos. Aquela espada que com certeza não vai servir somente para te defender, mas ela vai atacar a mentira. Ela vai cortar todas essas raízes de males que tentam intervir na sua fé. Também, queridos, nós temos aqui a oração. Paulo termina, nós temos que falar da oração porque Paulo vai terminar enfatizando a importância da oração constante. A oração é a nossa linha direta de comunicação com o Eterno. E isso com qual finalidade? Para nos fortalecer espiritualmente. Queridos, quem não ora, quem não tem essa comunicação com Deus, não tem intimidade com Ele. Por isso que muitas pessoas elas irão se enganar, porque quando chegar no momento adequado, no momento que está previsto na palavra de Deus, muitos desses estarão ali sendo separados dos justos, dos fiéis, e não vão entender, vão querer falar com Cristo, vão querer de repente apelar para o Senhor e falar: mas eu falei em teu nome, eu preguei, falei em mistério, eu preguei, eu fiz milagres. Se o Senhor vai dizer que nunca conheceu essas pessoas, foi porque essas pessoas nunca conheceram a Cristo, nunca se fizeram conhecer. Queridos, nós precisamos orar, nós precisamos nos comunicarmos com o nosso Deus. Sem isso, queridos, não tem intimidade, não tem ligação, não tem nada que possa ali trazer. O que nós trazemos como uma prática para você que está entendendo o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus são práticas cristãs, queridos. São práticas cristãs. Paulo está trazendo exatamente isso para que os gentios realmente se protejam, porque muitas heresias estavam ao redor daquelas pessoas. E eles precisavam sim se precaver, se proteger. Então, queridos, o estudo da palavra, a oração, você está ali realmente em comunhão e principalmente tendo fé e confiança no seu Deus. São coisas que você não pode negligenciar, não pode deixar de ter. Toda essa armadura que Paulo aqui traz para Efésios é algo que você tem que pensar hoje. Porque o mundo não deixe para amanhã de tomar a armadura de Deus e ser uma pessoa acima de muitos, porque sinceramente eu vou dizer uma verdade para você, meu querido. Aqueles que oram, aqueles que se consagram, que leem a Bíblia e que realmente estão fazendo a vontade do Altíssimo, são tão poucos que é por isso que o Senhor fala que Ele com certeza vai separar um povo, mas esse povo não vai ser pela porta larga não, é pela porta estreita. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde.